Bom, bom dia. Meu nome é Mariane. Primeiro, agradecer o convite de Itaú, de estar aqui hoje, podendo compartilhar minha experiência com vocês. Bom, eu ia começar me desculpando, que eu costumo ser um pouco mais bem-humorada, mas é que ontem eu tive uns contratempos, enfim, me furtaram carteira, computador, tudo. Eu estou ainda meio pensando o que eu vou fazer para resolver tudo isso, mas agradecer a palestra da Mariane, porque realmente, para mim, eu acabei de ganhar meu dia, por saber. Eu vou contar para vocês agora como é que eu venho conciliando. Eu tenho uma filha de 1 ano e 10 meses e eu estou vendo que eu estou fazendo as escolhas certas e fazendo as prioridades certas. Então, isso me deixa um pouco mais animada para começar o dia depois das coisas. Bom, o que eu trouxe para compartilhar é bem uma parte bem prática mesmo, né, do que eu tinha conversado com a Marina, e para contar um pouco do meu dia a dia, de como é que eu venho conciliando aí a maternidade, que para mim foi uma novidade. Eu tenho 30 anos, vou fazer 31 esse ano, e empreender, para mim, foi uma escolha. Então, acho que eu já posso me considerar privilegiada por isso. Eu nunca considerei outra possibilidade. Assim, eu sempre, desde que eu entrei na universidade, assim, eu acho que eu já comecei empreendendo quando eu escolhi o meu curso, que eu fiz turismo, contrariando assim todas as expectativas. Eu acho que eu vou começar a falar de mim aqui. Bom, então eu vim falar um pouco do meu equilíbrio. Essa sou eu, essa é a minha família, meu marido, minha filha, e essa é a minha sócia, que eu coloquei ela aí para representar, que é quase um casamento. Quem tem sócio sabe disso, né? E ela é quase o meu segundo marido, então ela tem realmente um papel bem importante. Bom, então eu sou mineira, sou de Sete Lagoas, fui criada em Belo Horizonte, sou, né, filha da Sara e do Magela, tenho 2 irmãs, a Marcela e a Marina. E isso tudo influenciou muito em quem eu sou hoje, né? Então, eu venho de uma família mineira, religiosa, tradicional. Não sei se todo mundo aqui convive com mineiros, mas desde que eu me mudei para São Paulo, as pessoas, quando falam comigo dos amigos, dos parentes mineiros, é sempre com muita alegria, saudosismo, enfim. A gente teve uma infância muito alegre, mas, ao mesmo tempo, muito cercada de conservadorismo, religião, preconceitos, enfim. Então, eu acho que eu empreendi. Minha primeira ação empreendedora foi escolher o meu curso. E, enfim, decepcionei bastante, principalmente a minha mãe, que esperava ter uma filha médica, ou advogada, ou engenheiro, porque em Minas e no interior, principalmente, é isso que é considerado como doutor, né? E a gente, lá no interior, ainda chama advogado, engenheiro e médico de doutor, independente do quanto eles estudaram para isso. Bom, então eu escolhi o turismo porque, apesar de não ser... Enfim, eu sempre acreditei que no potencial que o Brasil tinha subexplorado. Eu achava que a gente tem um potencial muito grande de diversidade, de cultura, de natureza. E eu achava um absurdo, e acho ainda, o quanto a gente subestima isso e utiliza isso pouco como uma ferramenta de desenvolvimento. Para mim, era muito óbvio que, através do turismo, a gente conserva e ganha dinheiro, gera renda e preserva a cultura. E, com essas minhas inquietações e num teste vocacional, acho que é turismo que você tem que fazer, e foi o que eu fiz. Fiz numa universidade pública, né, lá em Minas Gerais, e aí decepcionei novamente a família, porque eu poderia ter feito vestibular para qualquer outra coisa que não medicina, porque, enfim, não é o meu. Eu desmaio quando vejo sangue, então jamais isso seria uma possibilidade.
Mas, né, tive notas ótimas. E aí, de novo, a minha mãe, mas por que isso? Por que desperdiçar? Enfim, eu até comecei a fazer relações internacionais em conjunto. Meu pai quis abrir uma exceção e disse, não, isso eu pago, né? Vamos fazer 2 coisas, porque ainda achava que eu ia mudar de ideia. Mas já no primeiro semestre, só fiz um semestre e vi que aquilo não era para mim. Bom, eu sou esposa do Marcelo, mãe da Maria Luísa, e empreendedora social, turismóloga, consultora, gestora de projetos, enfim, faço um monte de coisa. Eu vou falar um pouquinho sobre a Raízes. Eu, então, logo que saí da faculdade, em 2006, eu vi que eu não me enquadrava. Assim, eu não queria ir para o mercado em posições convencionais. Nada do que tinha ali realmente me atendia às minhas expectativas. Então, eu, com mais 3 colegas da faculdade, a gente criou um CNPJ e uma empresa de consultoria. O que hoje eu olho para trás e acho uma audácia, porque a gente não tinha experiência nenhuma, só o que a gente teve na faculdade, de empresa júnior, de projetos, enfim, eu fiz bastante coisa. Mas, enfim, uma empresa de consultoria foi meio... coragem mesmo, mas é isso, eu tive essa escolha, né? Naquele momento, meu pai não disse, você tem que arrumar um emprego, você tem que ajudar em casa, você tem que... Enfim, eu era nova e pude fazer isso. Então, a gente criou a nossa empresa, que foi a Raízes Turismo e Desenvolvimento Local, e trabalhei em diversos projetos de qualificação, viajei bastante, conheci muitos lugares. E, nisso, me continuou uma inquietação do tipo, eu acho que eu queria estar fazendo mais. Né? O que eu estou fazendo não está exatamente contribuindo com o que eu queria. É claro, indiretamente, sim, fazendo qualificação de pessoas, trabalhando em projetos principalmente governamentais, mas eu sentia que eu ainda queria trabalhar lá na ponta, com aquelas pessoas que realmente tinham aquela dificuldade, enfim, mas não foi o caso. E, em 2009... tanto eu quanto a minha sócia, a Mariana, a gente já tinha um vínculo afetivo e, enfim, com a região do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Né? Para quem não conhece, é uma região bem similar ao semiárido nordestino. Né? Já foi conhecida aí, década de 80 e 90, como o Vale da Fome, o Vale da Miséria, e era esse estigma que se existia, e a gente ia para lá e conhecia as pessoas, e não era isso que a gente via. Então, a gente decidiu ajudar essas pessoas de alguma forma através de um negócio. Nesse mesmo período, eu me aproximei do conceito de negócio social, né? Conheci o trabalho aí do Mohamed Yunus, né? Que desenvolveu o microcrédito em Bangladesh, e isso, para mim, foi uma grande inspiração. E eu disse, é isso que eu quero fazer, é um negócio social, um negócio, uma empresa que gera lucro e tem impacto. E, em 2009, a gente criou a Raízes Artesanato, que foi um negócio social de promoção e de comercialização de artesanato solidário do Vale do Jequitinhonha. Por quê? Foi o que a gente entendeu que existia demanda. O Vale, né, e eu trouxe um pouco as meninas, elas é uma região onde tem um protagonismo feminino muito grande. Os homens, os maridos, eles migram para grandes centros para trabalhar durante todo o ano. As mulheres ficam sozinhas, cuidando da família, da casa, da roça, que, em geral, elas têm no quintal, dos filhos. E o artesanato, além de uma expressão cultural e, né, um patrimônio de tradição, é a forma como elas têm de conciliar todas essas atividades com a geração de renda. Afinal, os maridos delas ficam fora. A grande maioria dessas mulheres, até o Bolsa Família, não tinham acesso a banco. Então, os maridos traziam dinheiro só quando eles voltavam no final do ano. Então, elas ficavam 9, 10 meses sem esse dinheiro. E também o dinheiro que eles traziam, rapidamente, ele acabava. Então, essas mulheres se viam aí em junho, julho, sem dinheiro mesmo, às vezes até para comer. Então, foi essa realidade que a gente decidiu impactar através do nosso trabalho. E aí eu digo que eu comprei muito aprendizado
né, com essa nossa primeira experiência. A gente empreendeu ignorando tudo que a gente aprendeu na faculdade, de planejar, de analisar a viabilidade, de conhecer o mercado. Enfim, a gente empreendeu somente na emoção, de querer ajudar essas pessoas, de achar que isso era um bom negócio, e diante do que a gente tinha de capital, a gente criou um e-commerce que era mais barato do que montar uma loja física. Fomos lá, fizemos um estoque. Ontem falaram comigo que você comprou um museu, né? Hoje a gente tem um museu de peças do Vale, assim, um estoque que sobrou, ele existe ainda. Mas enfim, eu descobri que com muito ou pouco dinheiro eu fiz parecido com várias pessoas. Ontem, inclusive, eu estava num evento de finanças sociais e negócios de impacto, e tinham diversos empreendedores de fundos familiares, enfim, de famílias conceituadas, e vários deles contando a mesma coisa. Então, eu disse, bom, eu tô indo. Então, esse é o nosso negócio, e depois a gente acabou juntando toda a nossa experiência de consultoria e projetos para trabalhar com projetos de desenvolvimento local através do turismo, do artesanato, do associativismo. E depois, se vocês quiserem, a gente pode trocar mais ideias sobre isso. Então, bom, foi empreendendo que eu acabei virando mãe. Então, eu já tinha minha empresa. A questão do inglês era uma coisa que pegava muito para mim. Eu não tive condições de fazer um intercâmbio antes. E, em 2011, eu resolvi fazer um intercâmbio. Eu já morava com meu marido, a gente ainda não tinha formalizado, mas quem mora junto é casado, né? E aí, então, meu marido disse, olha, ele sempre quis ter um filho. A gente tem uma diferença de 11 anos. Ele nunca me cobrou, mas era uma coisa que estava subentendida. Então, ele disse, legal, você pode ir para o seu intercâmbio, ficar 3 meses no Canadá, mas, na volta, a gente vai casar e ter um filho. Aí eu, entendi. Então, foi mais ou menos isso. Então, na sequência, a gente se casou por lá mesmo. Ele foi me encontrar. E 10 meses depois, nasceu a Maria Luísa. 10 meses depois que eu voltei. Foi muito rápido. Assim, eu realmente não esperava. Eu tinha, né, pessoas próximas de mim tentando engravidar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu disse, a gente para e uma hora acontece. Não, aconteceu comigo no mês seguinte. E eu já não eu descobri, eu já estava com quase 3 meses, porque eu não acreditava. Assim, eu acho que eu me recusei a acreditar que aquilo realmente estava acontecendo. Então, assim, foi tudo muito rápido. E como é que eu fiz para conciliar tudo isso? Então, e hoje a gente tem um escritório aqui em São Paulo e um escritório em Belo Horizonte, né? Quem vê acha que a gente é super chique, mas não, a minha sócia fica em Belo Horizonte, a gente tem uma pequena salinha lá e a gente tem uma pequena salinha aqui com a nossa pequena equipe. Durante a minha licença maternidade, eu tive uma licença maternidade de 3 meses. A minha sócia assumiu todas as minhas atividades aqui e as dela lá. A gente tem uma divisão hoje dentro da empresa. Eu toco algumas coisas, ela toca outras. Isso foi já uma evolução aí, de alguns programas de qualificação que a gente passou. Olha, a gente precisa dividir, não dá mais para todo mundo tocar tudo. Então, ela toca administrativo, financeiro, que já é, né, ela toca a parte de projetos, eu toco a parte de comunicação, a parte de captação e alguns clientes específicos. E aí, de repente, ela se viu tocando tudo, inclusive os meus clientes aqui em São Paulo, e não dava para ela fazer isso por mais de 3 meses, e foi o máximo que eu consegui. E, enfim, no meio desses 3 meses, eu tinha site que estava indo para o ar, então tive que ir para a reunião e levar a Maria Luísa. Isso aqui foi a gente numa reunião, ela morrendo de calor, eu fui tirando a roupa, e, por fim, estava ela no meio da reunião, pelada. Quando eu descobri o sling, foi ótimo. Eu ia para vários lugares e levava a Maria Luísa, ainda na minha licença. Eu, enfim, não conseguia ficar muito fora, acompanhando as coisas por e-mail. No meio disso tudo, a gente tinha se inscrevido para o Prêmio Folha de Empreendedorismo Social e a gente se tornou finalista do Prêmio Empreendedor Social de Futuro para organizações até 3 anos. Isso tudo aconteceu nesse meio tempo. Então, tá lá a Maria Luísa e meu marido também no prêmio, né? E aí que a gente começa a ver que realmente os ambientes que a gente frequenta não estão preparados. Assim, eu fui amamentar no banheiro, não tinha onde, né? Enfim, feira de cliente, foi. E aí finalmente eu voltei ao trabalho
quando ela tinha aí 3 para 4 meses. Isso é ela lá no meu escritório. E a nossa primeira opção foi levá-la para o escritório. Eu montei um cantinho para ela, meio parecido com aquele ali do canto. E ali eu já tinha levado o berço embora e já tinha desistido, mas eventualmente a moça faltava, enfim, eu levava ela, a gente montava um canto e ela preferia deixar no chão. Bom, isso a amamentação, eu fiz questão de amamentar durante 1 ano, pelo menos. E realmente a gente interrompeu quando achou que ela já estava madura o suficiente. E realmente foi bem difícil conciliar, né, peito vazando no meio das reuniões. Paguei vários micos, mas foi ótimo porque eu contei bastante com a compreensão dos clientes. A gente montou um cantinho no escritório. Depois eu optei pelo berçário. Eu achava que realmente essa questão dos estímulos, eu imaginava que isso seria mais interessante, mas ela ficou 2 meses no berçário só, ficou doente. Eu não estava preparada para aquilo. Então, acabei optando por uma babá em tempo integral. Só que ela ia embora às 4h30 da tarde, então todos os dias às 4h30 da tarde eu tinha que estar em casa, né, religiosamente, e toda a minha vida tinha que girar em torno disso. E eu sei que o meu tempo está pagando, mas eu posso estender só um pouquinho só, tá bom? Quando decidi ser mãe, e eu conversei com meu marido sobre isso, eu falei, olha, se for para fazer, a gente vai fazer direito. E é por isso que até hoje as pessoas... E o segundo? Não, calma. Porque, assim, eu realmente me dedico, assim, e é bem essa questão dos estímulos que a Marianne falou. Eu tenho muito essa preocupação. Então, o período que eu fico com a minha filha depois que eu chego do trabalho é um período só dela. Então, eu posso ser meio extremista, mas não gosto de televisão, não gosto de iPad, não gosto de celular. E é muito difícil criar um filho hoje sem esses recursos. É claro que, de vez em quando, a gente recorre a eles, não tem como. Mas, na minha casa, que eu digo que isso tem que ser exceção e não regra, né? Convivo bem, não critico, não faço apologia a quem usa, mas, em casa, eu e meu marido temos esse acordo. Mais eu do que ele, mas ele cumpre. Então, essas horas que eu fico com ela são as horas dela mesmo. Então, a gente brinca, a gente lê. Eu brinco com a moça que trabalha comigo. Ela tem uma pequena biblioteca. Minha filha adora, e não é ler. A gente se diverte com os livros. E ela fala... Agora eu estou com uma funcionária nova e ela falou, nossa, ela vai demorar 5 anos para ler todos esses livros. Eu falei, não, ela já leu. Ela conhece todos esses personagens, ela fala... Ela gosta, livro para ela é um brinquedo. E isso é difícil das pessoas entenderem. E dá trabalho fazer isso, não é fácil. Ninguém nasce amando os livros, né, e nem se divertindo com eles. Então, é assim que eu tenho esse período aí das 5 da tarde, que agora ela fica na escola até às 6. Então, hoje a gente tem das 6 às 9h30, que é o nosso tempo. Então, eu não marco nada, não faço nada. E, quando faço, é no acordo de que o meu marido vai estar com ela. E aí, só contando, né, desse nosso tempo juntas, que eu acho que apoio realmente é fundamental. Se eu hoje não tivesse o apoio do meu marido, eu não conseguiria fazer isso. Se ele também não tivesse comprometido comigo nessa educação ativa que a gente tem, não seria possível. E hoje a questão da equipe e dos clientes também. Então, eu nunca escondi isso dos meus clientes, essa prioridade, essa necessidade de reorganização. E, como empreendedora, eu, né, tenho essa facilidade. E da minha equipe também. Então, ali está a minha mãe e a minha sogra, que, enfim, a minha mãe não mora aqui, a minha sogra que mora, então ela me ajuda bastante. Eu estou num grupo de mães e as pessoas costumam criticar bastante as sogras. Eu não posso dizer isso, a minha sogra me ajuda muito. É claro, né, não é minha mãe, vocês entendem isso, mas ela me ajuda bastante. Isso aí é meu cliente com a Maria Luísa, ela quebrou o braço, tive que levar, enfim, participou da reunião. A gente nos eventos, então ela está em todas. A minha mãe viajando comigo, no meu primeiro trabalho de campo, fui para Campo Grande, tive que levar minha mãe, a Maria Luísa e toda a infra. E, bom, há 3 meses eu decidi mudar para Jundiaí,
para oferecer uma vida melhor para minha filha. Então, hoje, eu faço home office 3 vezes por semana, venho 2 vezes para São Paulo. Nesses 2 dias que eu venho, então, é compromisso do meu marido levar e buscar a Maria Luísa. Então, ele também precisa adequar a rotina dele nisso. E o meu marido também é desse estilo, 14 a 16 horas por dia. O que a gente faz é fazer isso depois que ela dorme. Bom, e isso para mim não tem preço. Essa é ela na nossa rua de casa. Agora tem espaço, natureza, contato, estímulos, que para a gente é isso que importa. Né? Para mim é essa equação. A Maria Luísa está feliz, nós estamos felizes e, por consequência, os nossos negócios estão prosperando. Também fiz 10 mil mulheres, também estamos aí acompanhando as nossas métricas. E o que eu posso dizer é que, claro, a gente tem muita coisa ainda para ajustar, melhorar, precificar, captar. A gente tem uma série de desafios aí dentro do nosso empreendimento. O que eu posso dizer é que a gente dobrou o número de funcionários, que antes a gente tinha 1, agora a gente tem 2 formalizadas. E o nosso faturamento também, nesse último ano, cresceu 100%. Então, assim, eu acho que as coisas fluem, né? Quando você está, enfim, engajado, feliz. É claro, hoje eu trabalho menos. Digo aí que eu trabalho 8 horas por dia, né? Já foi bem mais. Mas estou me sentindo bem, feliz. Acho que é um desafio constante de conciliar. E o que eu só anotei aqui algumas mensagens para concluir. A minha dica para vocês é delegar. Eu acho que a gente tende a querer centralizar e fazer tudo, mas outras pessoas também podem fazer as coisas tão bem como você, ou às vezes não tão bem, mas o ótimo realmente é inimigo do bom. E se eu não tivesse delegado, eu não teria conseguido. Apoio é fundamental, em primeiro lugar, do marido. Então, eu não sei, a Ana uma vez falou de uma estatística de, sei lá, 40% das mulheres, quando empreendem, separam. Eu imagino que... Tem uma coisa assim? Quando a empresa começa a crescer, ficar boa... Quando a empresa começa a ficar boa. Então, vejam. E eu venho conversando com algumas amigas, até do 10 mil mulheres. Foi mal, tô indo. E isso realmente acontece. Então, acho que apoio é fundamental. Então, escolham bem os seus maridos e se não der, troque. É isso, gente. Eu estou à disposição para as perguntas. Obrigada.